Eu vou só antes mostrar rapidamente aquilo que o Vinícius perguntou sobre como que é a definição dos processos, né? Para a gente olhar né, para não ficar só na ideia falando como que são como que as empresas têm que definir o processo do sistema de gestão dela. Então, desculpa, eu não estou compartilhando, né? Então, vocês vão ouvir muitas vezes o pessoal falar em tartaruga. Tem até uns desenhinhos, tartaruguinha que assim, ó. Tem umas tartarugas, não sei como funcionam essas tartarugas. Por que tartaruga, né? Porque é um negócio que tinha lá um desenho que alguém definiu que chamava tartaruga e todo mundo seguiu. Então, o corpo dela é o processo em si que a gente vai fazer. A gente tem as entradas e as saídas. Em volta, que são os 4 membros dela, a gente coloca quem que está participando desse processo, quais são as pessoas. A gente não põe o nome das pessoas, mas quais são os cargos que participam desse processo, quais equipamentos que são necessários, como que é feito o processo. Aqui a gente define os procedimentos que o pessoal do processo aqui tem que fazer e como monitorar. Aqui são os indicadores. Então, esse aqui, ó. Esse é tartaruga, tá aqui sem o desenho de tartaruga. Então, entrada, saída, processo em si, procedimentos, que é como, métodos, processos, aqui os indicadores, quem e o que, equipamentos, essas coisas. Aqui um exemplo, cadê? Fui mostrar a tartaruga, perdi um exemplo. Um exemplo que eu achei legal é uma empresa fez aqui, esse aqui. É uma empresa. É uma empresa que fez Cadê essa aqui? Estava inteira aqui, eu fui mostrar para vocês e perdi. Aqui. É um processo de desenvolvimento de fornecedores. Então, é fora, além do processo de compras, de comprar, ela tem um processo que ela denominou fornecedores, e basicamente ela está fazendo o quê? Desenvolvendo e administrando os fornecedores daquela empresa. O que tem aqui, ó? O centro aqui é o que são as atividades que o processo de fornecedores tem que fazer. Quais são? Selecionar fornecedores, desenvolver peças nesses fornecedores e desenvolver os fornecedores. Então, essas são as atividades principais desse processo chamado fornecedores para essa empresa. O que entra nesse processo? Quais são as entradas? Que eles colocaram aqui, ó. Para selecionar fornecedores, quais são as entradas? Alguém informa necessidade de novos desenvolvimentos. Quem? A engenharia. O processo de engenharia informa necessidade de novos desenvolvimentos de fornecedores. E o mercado passa é a entrada dos fornecedores potenciais. Então, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de fornecedor vai fazer o quê? Vai, em função da necessidade de novos desenvolvimentos e dos fornecedores potenciais que existem no mercado, eles vão fazer as atividades e fazer o quê? A saída, fornecedores avaliados e liberados, e vai entregar a lista de fornecedores aptos a fornecer para a empresa. Então, disso aqui, eles geraram os fornecedores habilitados que vai passar para compras. Então, fornecedores vai informar para compras, né, quem são os fornecedores liberados. Vai ser uma entrada de compras. Com relação a desenvolver peças, né, a gente tem o quê? Compras informa a lista dos fornecedores aptos. Opa, ele estava saindo aqui para compras, mas é compras, aqui são os aptos
do pessoal de fornecedores. Agora, a compras fez a avaliação comercial e entra aqui, né? Agora, esse grupo aqui vai desenvolver peças em fornecedores, compras vai listar quais que pode, quem pode participar. E a engenharia vai falar qual a necessidade de aprovação de novas peças. Com a relação dos fornecedores liberados por compras e a necessidade da engenharia, vai gerar peças aprovadas, provou a peça, manda para compras. Opa, compra já pode comprar essas peças novas, desenvolvidas. E vai gerar um contrato de compra de peças. Vai para o financeiro vai ter que criar um contrato com essa empresa. Terceira atividade deles, desenvolver fornecedores. Compras e o planejamento passa por eles uma relação dos piores fornecedores. Opa, aquele pessoal que tem que desenvolver novos, ou aqui não, aqui desenvolver não novos. Aqui é desenvolver o fornecedor. Esses aqui são os piores fornecedores, a gente vai melhorar eles, vai auxiliar eles a melhorar o processo. Então, esse grupo auxilia aqueles que estão sendo classificados como piores fornecedores para eles melhorarem. E sai fornecedores desenvolvidos para compras. Necessidade de melhoria em fornecedores para qualidade. Ele pode desenvolver fornecedor ou pode reprovar o fornecedor de vez. Informa compras. Então, esse é o esquema. Com o quê? Através de softwares. Isso aqui já foi mais importante. Normalmente o pessoal põe telefone, celular, computador. Com quem? Colaboradores qualificados conforme descrição de funções. Normalmente o pessoal também põe os cargos aqui. Como? Manual de fornecedores, diagrama de fluxo, fluxogramas, procedimentos. Esse aqui está mais informal, esse tartaruga. Não tem uma regra clara. Cada empresa faz a sua. E quais são os indicadores? Nota de qualidade de fornecedores, porcentagem de defeitos, número de reclamações. Esse é um exemplo. Pode ser uma coisa bem mais detalhada, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é no processo de RH, eu não vou ler inteiro, dá tempo de vocês falarem. Ele tem aqui, ó, processo gerir recursos humanos, tem o nome do gestor aqui. Qual o objetivo? Capacitar os colaboradores, para. E aí tem todas as atividades, ó, está detalhado as atividades. Levantamento do perfil, não sei o que lá, estabelecer, gerenciar programa de treinamento, piriri. Tem várias atividades, efetuar pesquisa de satisfação de clientes internos. Essa numeração são os requisitos da norma ISO 9000. As entradas, cada processo, todos os processos, necessidade de mão de obra, por exemplo. A saída, pessoal treinado conforme competência. Então fala quem pede e aqui para quem que eles entregam, essas são saídas. O mais comum que eu vejo é esse aqui, ó, aqui eles põem os cargos, né? Lá, aquele outro falava, pessoal capacitado. Aqui não, quais são os cargos? Analista de treinamento, assistente social, gestores de processo, Isso aqui que eu acho bobagem, né? Sala de treinamento, reto projetor, tudo bem. Como? Quais são, né, os procedimentos que eles usam? E quais são os indicadores? Número de horas de treinamento por funcionários, índice de satisfação do cliente interno, só para a gente ter uma ideia de como são esses processos. E aí, quem que vai falar primeiro? Primeiro caso, ó, gente, são quantos grupos, né? Acho que uns 5 grupos. 5 grupos, 10 minutos cada um. Quem se habilita? Ô, professor. Oi, fala, Rani. Precisa falar quem faz parte do grupo? Fala, né, para todo mundo saber. Legal. Tá, meu grupo é composto por mim mesma, obviamente. A Bruna, Guilherme, Júlio, Lara, Sabrina e Victória. Os nossos indicadores. Nós escolhemos 4 indicadores, considerando, no caso, um restaurante que faz entrega por delivery. O primeiro indicador que a gente selecionou é a satisfação do cliente, o segundo, o tempo de produção, o terceiro, o tempo de entrega e a lucratividade. A satisfação do cliente.
No caso, através de uma plataforma, o cliente pode atribuir uma nota de 1 a 5 estrelas após a confirmação de entrega do pedido. Aí, por essa avaliação, ele vai avaliar a qualidade no atendimento, o tempo de espera, a apresentação e o sabor. E a métrica desse indicador é a nota média que a gente avalia ao final do mês. Ok, posso fazer um comentário, então? Pode. Então, você colocou na satisfação e tá bem claro, né? Tem regras, né, de como que ele vota, né? Uma pontuação, provavelmente, aí, à medida que vocês vão medindo isso, vão sendo colocados metas, né? Então, você está hoje com 3, você vai querer que fique com 4 nos próximos 2 meses, sei lá. Então, mas está muito claro que o jeito que você faz, tem vários critérios, você tem uma média geral e vai fazer avaliação por aí. A única preocupação é saber se né, qual vai ser a adesão dos seus consumidores. Será que todo mundo vai preencher? Ou será que, de repente, só 10% dos seus clientes vão preencher essa pesquisa? Então, a única preocupação que eu vejo agora, assim, desse indicador é esse: saber se as pessoas, se ele realmente está medindo a satisfação. Para saber isso, tem que ver se está uma quantidade razoável de clientes estão respondendo. Entendi. Mas legal, isso que eu sei. O que mais? A segunda, tempo de produção. Engloba todo o tempo que o estabelecimento precisa para realizar a produção do produto, desde a conclusão do pedido do cliente até o pedido sair para entrega. Aí, nesse caso, uma tabela com o tempo de produção médio de cada pedido fica disponível para consulta dos contribuintes para padronização. E a métrica é o tempo médio. E, no caso, a meta seria diminuir esse tempo cada vez mais. Legal. Terceiro, tempo de entrega. O entregador ele vai receber um rastreador, ou até mesmo um aplicativo no próprio celular, enfim, que vai ser monitorado pelo estabelecimento e pelo cliente também. A média de tempo de entrega para cada uma das regiões é controlada pelo estabelecimento e atribuída à avaliação do entregador, gerando uma bonificação àquele entregador que superar as expectativas pré-estabelecidas. A métrica também é o tempo médio. Você vai separar esse tempo médio pela região? Isso, por região. Ah, tá. Porque senão o entregador que vai chegar perto, né, que vai entregar pertinho, vai ser melhor. Exato. Podia ter assim, tipo né, o tempo por quilômetro de distância, para não ficar uma região, só uma região assim, talvez separar pela distância em si mesmo, o número é de 7 minutos para 3 quilômetros. Uhum. É Legal. que Vai falar. eu acredito que se você atribuir tempo por quilômetro, na verdade, você acaba prejudicando o entregador em dias que tiver trânsito. Agora, se você atribui tempo por região, você pode selecionar por região onde você sabe, por exemplo, na Paulista, geralmente tem bastante trânsito. Então, você aumenta um pouquinho a média de tempo, entendeu? Porque se você coloca por quilômetro, você prejudica o entregador em dias de rush, por exemplo. Perfeito. Achei ótimo o seu argumento. E tem o risco seguinte também, ainda mais tendo bonificação para ele, é ele se arriscar, né, para entregar muito rápido. Exato. Mas isso que você falou, você viu? Eu tentei falar um que ficasse. Vai ser um que vai ser medido perfeitamente por quilometragem, não sei o que lá, mas você tem razão. Não pode não dar certo. Pode ir para o próximo? Pode? Sim, gostei. O último que a gente estabeleceu é a lucratividade, que é o lucro líquido obtido com cada venda, analisado ao final do mês de funcionamento. A métrica é o lucro ao final do mês, como eu disse. Nesse caso, a gente estabeleceu sendo lucro líquido por já estar incluso desconto de pagamento de funcionário, compra de produtos, manutenção e afins. Ok. Só pensando numa forma, vamos ver. Tá, estou dando tempo aqui, estamos tranquilo. Só pensando numa forma geral, você está vendo então se está dando lucro, se teu cliente vai voltar, se, né,
Na verdade, no fundo, você tem três indicadores para a satisfação do cliente, né? Um é o Sim, tempo de entrega, o outro é o tempo de preparação da cozinha e o outro é a própria pesquisa. exato. Legal. Parabéns, grupo. Vamos para o próximo. Pode ser a gente, professor. Fale, Vinícius. Vamos lá, então, meu grupo somos eu, Igor Almeida, Alex Araújo, Beatriz Emanuele, Guilherme Alves e Caroline Satie. Não sei se falei seu nome certo, Carol, desculpa. Bom, a gente está trabalhando, a gente fez, na verdade, uma empresa de venda de móveis, produção e venda de móveis, e a gente separou 4 tipos de análises. Essas análises são sempre baseadas em visões mês a mês e a visão do mês anterior com o dia de hoje. Então, para a gente saber se está crescendo, se está caindo, como é que está acontecendo. Então, o primeiro indicador que a gente tem é o indicador de vendas. Então, o total de vendas no mês. Tendo essa visão de total de análise de vendas no mês, a gente pode ter algumas saídas, tanto em ganhando ou perdendo vendas. A análise de marketing, a gente pode também ver também a oferta do concorrente para a Espera gente só um definir pouquinho, os nossos Vinícius. preços. Só um pouquinho. O primeiro indicador é total de vendas. Isso, Total de venda de imóveis, né? sim, móveis. É, se eu vender 5 móveis pequenos ou né, um apartamento inteiro planejado, qual deu mais? Os 5 de vendas pequenas ou o apartamento inteiro planejado? É que, na verdade, a gente, pensando em produtos diferentes, a gente separou de algumas maneiras. A gente listar os produtos que a gente tem, e para cada produto que a gente tiver, a gente fazer essa análise comparativa para ver onde a gente está pecando ou não. Não sei se faria sentido isso. Eu acho que teria que pensar um pouco mais nisso, né? De repente você começa, eu tenho um monte de produtos, né? E vamos pensar assim, eu vendo, tem 5 linhas de produto, tem 4 que estão indo super bem e uma que está mais ou menos. Né? Você olha, legal, né? Tô com 4 super, tá disparando, mas talvez essas 4 sejam de menor lucratividade, aquela que dá mais lucro é aquela que está vendendo menos. Então tem que tomar um pouco cuidado, né, do quanto só a venda significa. Outra coisa, você está vendendo em número de produtos, se é valor vendido, né, se é o custo vendido, né, o valor de Então, nota. essa primeira análise é de quantidade. A gente tem uma Tá. outra análise para saber em relação a valores também. Legal. Isso tá até. Às vezes você tem um indicador que sozinho pode levar a uma avaliação errada, mas se você junta com outros, que nem talvez você faça agora, juntando com outros, você evita esse erro de um sozinho. Vamos lá. Fala Sim. outro para ver se. Aí a outra parte de indicador que a gente tem de vendas é o índice de conformidade, que é o total de vendas padrão pelas vendas totais. Então, quanto menor o índice de conformidade, mais dinheiro eu estou perdendo. Então, isso funciona da seguinte maneira: se eu tenho a venda padrão é a minha venda estabelecida, então eu estou vendendo um produto a, sei lá, R$ 10. Se eu não tiver nenhum tipo de problema durante o processo de fabricação desse produto até a entrega para o cliente e o produto realmente sair a R$ 10, é uma venda padrão. Agora, se, por exemplo, o cliente pediu desconto, aconteceu alguma coisa que eu tive que dar um desconto para o cliente, que diminui o valor desse produto, e já não é mais uma venda padrão, então ela não entra para essa conta. Então, o número acaba ficando menor. Esse é um outro indicador de venda que a gente tem. E daí você teria algum. Quem quer falar? Como você ia saber se ela não é padrão? Oi? Como você ia saber se a venda não é padrão? Assim, para cá. Você teria que controlar se deu desconto em algum caso, é isso? Sim, sim. Até porque normalmente as empresas, quando a gente tem que dar algum tipo de desconto, quem dá é o gerente de loja, por exemplo.
Então, a partir daí, esse desconto já vai para um sistema e esse sistema faz análise, que vai separar se foi, beleza, foi feito uma venda padrão ou não. Ah, ok. No próprio sistema. Então tá, é apurado pelo sistema. O sistema Sim, vai ter um item, um códigozinho lá para saber se é padrão ou se é preço cheio. Ou sim, ou se tem desconto. sim, exatamente. Ok? A gente também tem outro indicador de qualidade do produto final, então, a partir daí a gente tem a avaliação do cliente, a gente pega alguns fatores, como, por exemplo, se o produto chegou conforme o cliente esperava, a durabilidade do produto, índice de satisfação durante todo o processo de compra e até o produto chegar em casa. Isso, algumas perguntas desse tipo, separadas em notas de 1 a 5, a partir daí a gente vai ter uma média. A partir dessa média, a gente vai ter a visão mês a mês, para saber se a média a média tá caindo, a média está aumentando do mês anterior com o mês atual, para a partir daí a gente tomar algumas decisões. Ok. Vale o É, mesmo, né? O mesmo comentário lá. Só saber se está todo mundo preenchendo esse sim, sim, questionário. exatamente. A partir daí a gente também colocou o índice de devoluções, e também índice de novos clientes, dado que se as pessoas gostaram do produto, elas vão indicar, e clientes novos querendo adquirir o mesmo produto. E a reclamação como vai ser? Diretamente com a loja. A partir do momento que o produto chega na Mas é casa da em, pessoa, caso tenha. Oi? mas é em número de reclamação? Sim, Tá. Aí são. Tá tudo muito rápido, né, que a gente está fazendo, mas sim. só pensar assim. ah, Você pode ter reclamações que são pontuais, quase irrisórias, e reclamações muito fortes. O meu armário está Não, com eu coloquei aqui índice de devoluções, professor, não de reclamações. devoluções. Isso, devoluções, produto, devido a algum problema físico no produto. Sei Ok, lá, meu sofá veio rasgado, sei lá, qualquer coisa assim. entendi. Ok. Quando é fábrica, assim, que produz peça, né, não vai ser móvel, acho que as peças seriadas, eles têm um padrão que é o ppm, que é partes por milhão. Então, eles calculam lá quantas peças foi devolvidas para cada milhão de peças fornecidas. Então, é um critério assim, mas eu não forneço 1 milhão de peças, eu forneço 100 mil, mas tudo bem, mas o indicador é comparado com 100, com 1 milhão de peças. O mercado automotivo usa muito isso. Pra vocês terem noção, assim, as montadoras mais rigorosas exigem assim que os fornecedores atinjam números de tipo da 20 ppm, 20 peças devolvidas para cada milhão de peças fornecidas. As montadoras mais abertas assim aceitam 100. Só para vocês terem uma ideia assim da ordem de grandeza assim que a indústria trabalha. Mas legal, gostei. Você viu que é difícil às vezes, né, definir Sim. exatamente como que mede, né? Como que vai medir. Agora do faturamento seu ficou mesmo só aquele de número de vendas. Ah, não. Número de Aqui vendas, índice de dois. E conformidade, o desconto. Estou pensando assim, financeiro. Financeiro ficou número de vendas número de e vendas e a quantidade de desconto que a gente conseguiu, quantidade que a de gente deu. desconto. Sim. Tá. E nas devoluções também, né? Querendo ou não, quando a gente devolve um produto, a gente tem que fabricar um novo e dar pro cliente no mesmo valor. Já que caso tenha tido algum problema físico no produto. Uhum. Mas eu ainda acho que ah, você pode ter produtos que são muito mais lucrativos e ele acaba ficando meio para trás, assim. Teria que ter um jeito de separar um pouco as classes, não sei. Provavelmente Sim, você faria mais um outro, assim, tipo faturamento total, que aí, ou rentabilidade, que nem fez o outro grupo, né, na parte do lucro, essas coisas, que amarra esses outros indicadores. sim. Ok, legal, obrigado, gente. Olha, professor. Já tivemos um restaurante e uma fábrica de móveis. Quem é o próximo? Professor,
Fala, Rani. Você tinha falado, né, do negócio da avaliação a respeito da aderência e tudo mais, e meu grupo estava pensando em soluções. E Ah, a gente achou uma solução muito interessante, que opa. no caso, como a gente falou que a avaliação seria feita em plataforma, a gente colocaria na plataforma um meio pelo qual o cliente só conseguiria realizar um novo pedido se ele avaliasse o anterior. Hum. Assim, todo mundo acaba tendo que avaliar. Ou compra em outro lugar que não tenha que te obrigar a avaliar. Aí é porque o produto é ruim, aí a gente tem que melhorar o produto. Ah, tem. Inclusive, é muito usado esse tipo de pesquisa, indicador com taxa de retorno. Que as respostas não são não é muita gente que responde. Sim, Então, é inclusive às vezes indicado até com relação à satisfação do cliente. Que se o cliente está respondendo, né, é sinal que ele tem não, tá a fim de ter alguma relação com você. O cliente, mesmo que então. não goste muito, se nem responde, é quem nunca mais quer voltar, né? Outro Agora, outro parâmetro que a gente também pensou em estabelecer é que, caso o cliente não avalie, pelo número de vezes que o cliente fez o pedido, a gente também pode ter um parâmetro de que ele gostou do pedido e, por isso, ele realizou de novo. Então, a ok, gente também considera como avaliação. esse é ótimo, taxa de retorno. Né? Saber quantas vezes o cliente, né? Ou quantos clientes voltam a comprar num período X de tempo que vocês têm que definir. Isso aí. Obrigada, Legal, professor. Era só isso mesmo. eu que agradeço. Próximo grupo, Eu? quem é você? Vitória, oi. Isso, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, boa noite. O nosso projeto é sobre uma fábrica que produz tinta que gera energia solar. E aí o Como é que grupo é? composto. Oi? A tinta gera energia solar? Isso, última geração. Vocês estão usando o projeto lá do desenvolvimento de produto? Isso. Ah, legal. Não, só que assim, tipo, a gente É, vai falar de uma fábrica que faz isso, entendeu? Não certo, necessariamente vai ser o nosso projeto. entendi. E o nosso grupo é composto por mim, pela Marcela, pela Sara, pela Ianca, pela Renata e pelo Luiz. Legal. E os nossos indicadores, o primeiro que vou falar é sobre o indicador de qualidade. E a nossa ideia é que ele fosse realizado através de pesquisa de satisfação do cliente com o produto. E aí seria medido por elogios e reclamações. E a nossa ideia é que a frequência de atualização fosse quinzenal. Posso Quinzenal. prosseguir? Tá, você ia ficar repetindo com o cliente cada 15 dias? Então, a gente Ou ia você, avaliar. A ou gente ia... você ia avaliar todas as vendas, a cada 15 dias vocês iam apurar o resultado? Isso, Entendi, exatamente. entendi. E Isso. a ideia é que, assim, a cada venda fosse feita uma avaliação. Legal. O segundo indicador é o de eficiência. Peraí, deixa eu achar a minha cola. E esse indicador, a gente escolheu ele porque ele é bom para a gente compreender como anda a produtividade da empresa comparado aos nossos recursos investidos, né? Sejam eles investidos financeiramente ou tempo. E ele nos ajuda a tomar as decisões, né? Tipo, mediante ao resultado dessa avaliação. E como que você mede ele? Ele é medido por tempo produzido e tempo disponível vezes a frequência, vezes 100, vezes o total, né? Vezes o valor total. Tempo produzido sobre o tempo. Disponível, o tempo que a gente tem disponível. Ah, vocês querem saber se a fábrica está cheia. Isso. Legal. Esse indicador normalmente é chamado pelas empresas de disponibilidade dos equipamentos, sim. Ou dos equipamentos, Legal. não. Disponibilidade da produção, né? Uhum. Entendi. Eu estou usando 86% da capacidade da fábrica.
Quer dizer que eu tenho espaço para crescer 14%. Sim, é bem interessante fazer esse acompanhamento. E nesse indicador, normalmente, quer dizer, sempre tira assim, o pessoal tira hora de almoço, hora de treinamento, né, hora de. Se o equipamento entra em manutenção, e já a manutenção tem outros indicadores, né? Porque aí, esse problema de manutenção, o pessoal acha que a disponibilidade não é responsabilidade do processo de fabricar, mas do processo de manter. Então, eles contam mesmo só as horas que o equipamento está disponível. Para separar um pouco assim, a problema na manutenção vai estar num outro indicador. A gente está pensando mesmo se a nossa capacidade aqui está sendo usada na fábrica. Entendi. Aproveitada 100%, né? Isso. Tá. E aí agora o nosso próximo indicador é da capacitação dos funcionários. E aí ele visa indicar a quantidade média de horas dedicadas ao treinamento e capacitação de cada colaborador. E aí, vindo desse resultado, a gente vai comparar o tempo total investido em treinamentos com a qualidade de horas trabalhadas, né? Que eles vão conseguir aplicar, né? O que eles aprenderam nesses treinamentos no trabalho. E aí a nossa ideia seria até que fosse disponibilizado 100 horas de treinamento para funcionários. E aí é o cálculozinho aqui, né? Se cada funcionário trabalha 2.000 horas em média por ano, o percentual de treinamento será de 5% de treinamento. Então é o quantidade de horas finadas, né? As empresas usam muito isso. Não faz por operador, faz assim, soma todos os treinamentos que foram feitos, multiplica, né? Um treinamento de 1 hora com 10 pessoas são 10 horas de treinamento. Isso mesmo. E faz uma. Isso é até interessante. Os indicadores muitas vezes servem não só para a gente, né, ver o nosso processo, mas para fazer comparação com o resto do mercado, com o concorrente até. Sim, exatamente. Né, então, esse indicador de, né, horas de treinamento por funcionário é muito usado e tem várias empresas que comparam entre si, né? Eu estou fazendo, minha meta é 5 horas. Daí você vai numa empresa no mesmo mercado, assim, concorrente, está com 200 horas. Aí você, opa, tô fora, né? É um indicador que dá para comparar, assim, com outras empresas, até de outros segmentos. Sim, Concorrente. sim. Embora eu não goste muito, né, desse indicador, porque faz hora, né? É só hora, então É verdade. a gente não sabe ainda se essas horas estão sendo realmente, estão dando retorno para a empresa. Sim. Só para mais um comentário, a Nomes 9000 exige que depois que você faça um treinamento, você faça a avaliação do treinamento. Então você tem que, daí isso amarra um pouquinho esse negócio. Mas muitas vezes essa avaliação é subjetiva. Mas assim, alguém tem que chegar e falar, opa, esse operador realmente está usando esses conhecimentos e realmente melhorou o desempenho dele, por exemplo. Mas, É muito importante isso que é para medir, né? Para não ficar só vago assim. Mas de algum jeito, a norma exige. De algum jeito você tem que avaliar, você tem que registrar isso aí, fazer a avaliação se o treinamento foi eficaz. Legal. E o próximo indicador é o de lucratividade. E aí, para aumentar a lucratividade da empresa, a gente às vezes tem que investir em outros serviços, né? Focar assim, implantar ações de marketing, divulgação, atendimento. E assim, né? Tudo alinhando com o projeto mesmo da empresa, né? Com o objetivo da empresa. E a ideia também é que fosse feito isso não tão frequentemente assim, porque é uma coisa também que às vezes acaba gerando custos, né? Mas é mesmo para acompanhar, assim,
a lucratividade. E a ideia é que fosse feita também mensalmente. Desculpa, Vitória, eu acho que eu me distraí um pouco. Você é lucratividade de que forma que você vai medir? Você falou que já era custo? Porque assim, a gente vai ter que levantar, tipo assim, vai ter que integrar ações, sabe? Para isso. Entendeu? Mais ou menos. Qual a sua dúvida? Lucratividade você não pega já só pelo resultado financeiro da empresa? Sim. Na verdade, é até obrigado, né? Você vai, quer dizer, é obrigado se for capital aberto, né? Mas Uhum. você tem a avaliação da sua empresa, né? Você tem da lucratividade da empresa, né? Então, é que esse ponto ele é para aumentar a lucratividade, entendeu? Ah, tá. Você vai tomar ações. Isso, exatamente, para aumentar a lucratividade. Entendi. Daí, inclusive, é o passo, né, que eu ia comentar na frente um pouquinho. Os indicadores servem para quê, gente? Para a gente tomar ação. Então, se a minha venda está baixa, eu vou ter que fazer algum programa, ou é preço, vou ter que avaliar o que eu vou fazer, campanhas para melhorar a lucratividade. Isso mesmo, professor. Se o treinamento não está atingindo a meta, vai ser mais fácil. É só pegar o pessoal e botar na sala de treinamento. Então, você tem que saber o que a gente faz caso o indicador não esteja atingindo o nosso objetivo. Então, se o tempo de preparo da cozinha está aumentando, de repente, minha cozinha já não está, meus pedidos cresceram muito, a cozinha já não está, né, tão adequado, tem que fazer um investimento na cozinha. Então, todos os indicadores servem para a gente tomar ação. Se você põe uma meta tem que ser um pouco melhor do que você é hoje. Então, não pode assim, o meu tempo de preparo de comida é 20 minutos, eu vou colocar uma meta de 30 minutos. Não adianta, eu tenho que colocar uma meta um pouco melhor. Se é 20, meta é 18. E aí você vai monitorando. E caso você não esteja atingindo, você tem que definir, né, um plano de ação para corrigir esse rumo aí e chegar nos resultados esperados. Uhum. Isso legal, mesmo que eu quis abordar, professor. não, legal, tem uns bem diferentes. Gostei. Obrigada, viu? Legal, obrigado, eu. Quem é o próximo, gente? Professor, posso perguntar antes uma coisa? Pode, depois o Giovanni fala. Tava discutindo aqui com o grupo e é justamente essa parte de lucratividade. A gente pode estipular metas de vendas para cada produto, e a partir dessas metas de venda a gente fazer uma análise mensal de como foi o desempenho de vendas dos produtos que a gente tem em geral. Não só a meta de vendas em produtos, mas uma meta de lucratividade na venda total. Então, se a gente atingiu, mas a gente acabou vendendo mais um produto do que outro, o que a gente pode fazer para ter que melhorar as vendas do produto que não atingiu a meta? E a partir daí. Ok. E eu já vi empresa, inclusive, Vinícius e Grupo, que já trabalhei numa empresa que alguns produtos que tinham menor lucratividade, tipo assim, a empresa tinha, vamos separar os segmentos dela, uns 5 segmentos de produtos, ou 4 segmentos de produtos. Um deles que tinha a lucratividade mais baixa tinha um limite, só podia vender 2.000 toneladas no mês. Chegava a pedido para 3.000. Os vendedores eram obrigados a recusar o pedido. Para evitar que a lucratividade, de um modo geral, da empresa caísse, então eles tinham metas para crescer os de maiores, né, o de maior lucratividade, e os de menos lucratividade tinha inclusive um limite. Não podia vender acima de um valor X. Mas é legal isso que você falou. Daí você vai separando. Né? Você vai separando as linhas de produtos e vai tomando ações para cada uma delas. E de repente você coloca metas mais agressivas nos seus produtos de maior rentabilidade. E aí, para focar mais as pessoas nesses produtos. Sim, sim. Legal.
Isso é importante, legal. Separar Valeu, assim. professor. Valeu, obrigado. Giovanni, ia falar? Sim, bom, boa noite, professor. Meu grupo é composto por mim, né, Giovanni, Daniela, o Fredson, a Juliana e a Gabriele. A gente utilizou como exemplo aqui uma empresa do ramo automobilístico, né, montadora de automóveis. E o primeiro dos indicadores que a gente considerou é a satisfação do cliente. Ela será avaliada através da contagem de quantos pedidos foram entregues e desses pedidos, quantos a gente recebeu reclamação ou quantos deles a gente teve atraso em entrega. Então, a gente tira o percentual do total de vendas dividido pela quantidade, né, de reclamações, de atraso em entrega, para saber qual Desculpa, o Giovanni, percentual. cortou um pouquinho. Desculpa, cortou um pouquinho. Como que você vai medir o total de vendas? Isso, total de vendas. E aí, desse total de vendas, a gente vai retirar a quantidade que a gente recebeu de reclamações Aham, dentro do mês e também a quantidade de atrasos em entrega dessas vendas. certo. Disso aí a gente tira o percentual daquele total de vendas, quantas elas estiveram de acordo com a expectativa do cliente. Ok, tipo umas compras com sucesso, assim. Exatamente. Segundo indicador que a gente Entendi. escolheu, é um indicador interno, é o custo de não conformidade. Para ele, a gente considera quantos retrabalhos foram gerados, né, quantos produtos a gente finalizou e teve que fazer algum retrabalho, tomando assim tempo e gerando maior custo. E também a gente compara o quanto que a gente teve de perda de material, contabilizando quanto a gente comprou de matéria-prima no início dentro daquele mês e quanto dessa matéria-prima virou produto acabado. Essa diferença vai gerar também o percentual de custo de não conformidade daquele mês. Essa aí o pessoal chama de como é? Não, é rendimento de matéria-prima. Isso. Você vê o quanto que entrou de matéria-prima, quanto que está no produto, né? Uhum. É muito usado, por exemplo, em estamparia, que o projeto de fabricação da peça, por exemplo, pode influenciar bastante o projeto da ferramenta pode influenciar bastante no rendimento da matéria-prima, ter mais perdas ou menos perdas. E linhas de prensa também, né, materiais extrudados, utilizam bastante. Uhum. Terceiro indicador que a gente escolheu é o DOI, um indicador comum em praticamente 100% das indústrias, que avalia a eficiência produtiva da máquina, da linha, no caso, né, através do quanto essa linha é capaz de produzir, isso utilizando especificações dadas pelos fornecedores e cálculos feitos de eficiência internamente, versus a quantidade que aquela linha produziu de fato naquele mês. Então, se a máquina se a linha era capaz de produzir, por exemplo, 40 mil automóveis no mês e ela só produziu 30 mil, então teve uma eficiência de 75%, por exemplo. Ok. O último dos indicadores é o percentual de entregas. Esse é um indicador utilizado pelos funcionários, na verdade, né, os colaboradores, no qual é feita uma avaliação mensal do quanto de atividades ou tarefas foram entregues, comparando-se ao que estava previsto em cronograma ou gerenciador de tarefas de cada um dos funcionários. Um indicador para mostrar a eficiência do setor em si, né, contabilizar quantas tarefas foram entregues pelos colaboradores. E isso em número de produtos, por exemplo, vale para qualquer alguém de compras, vale esse indicador? Na verdade, esse indicador é mais atribuído a pessoas que não trabalham com rotinas, né? Por exemplo, o pessoal da operação, esse indicador não é tão utilizado. Agora, no setor de engenharia que trabalha com projetos, e aí dentro de determinado projeto você tem o seu cronograma, no qual você tem uma previsão de quantas atividades serão feitas dentro daquele mês e Ah, qual tá. será o percentual atendido daquele projeto no final daquele mês. Então, Entendi. a ideia é contabilizar o quanto o setor entregou
comparando ao que estava previsto em cronograma. Essa parte até que é difícil medir, a parte de desenvolvimento, engenharia, não é tão simples, não. As montadoras têm muito disso, né, de projetos. Como a preocupação grande deles, né, é entregar o carro, né, eles têm uma meta, um prazo para entregar, para lançar um modelo novo, por exemplo. E tem um foco muito grande em acertar esse prazo, né, não atrasar. Eles fazem muitos dessas, né, indicadores para os projetistas, para a linha de projetos, né, desenvolvimento. E é difícil, a parte de projetos é difícil fazer um indicador né, esse é o bem usado mesmo, esse de entregas, né? Só que a gente não sabe se as entregas não é tão boas assim, não sei o que. É meio complicado medir a qualidade dessa entrega. No caso, tomando como exemplo a empresa em que eu trabalho, a gente tem esse indicador no setor, né? E aí tem outro indicador que é referente à avaliação da qualidade das tarefas que a gente entregou. Então, fazendo mesclado entre os dois ali, a gente consegue ter uma contabilização mais precisa. Né? Legal, isso que a gente já falou, né? Às vezes o indicador só não dá, né? Então, tem um outro para amarrar aquele, né? Tipo, que indicador de produção não é normalmente só o indicador de produção não funciona muito, né? As pessoas em geral, as empresas em geral colocam também para produção indicador de retrabalho ou indicador de reprovação, de devolução de material, né? Então, é responsável pelo volume produzido, mas também pelo volume devolvido. Sim. Legal, isso aí bem indicadores que realmente são utilizados, né? Tem mais um grupo, gente? Tem a gente, professor. Igor. Isso. Vamos lá. Vocês Meu conseguiram? Igor, aqui, você estava naquele grupo que juntou no final? Os últimos, né? Os últimos? Você não os primeiros? Os primeiros, isso aí. Meu grupo é composto pelo Vinícius, o Leonardo e o Ken. A gente optou por uma concessionária de veículo, né? Integrando tanto a parte da venda e o pós-venda. Então, na venda, a gente fez o faturamento da venda dos carros, né? Carros novos, pela despesa, para a gente saber a margem mínima para os descontos dos vendedores. Então, a gente precisa saber quantos carros a gente vendeu no trimestre do ano passado, para ter uma média mínima para poder estipular o desconto que a gente vai poder passar para os vendedores, né? O mínimo que eles vão poder dar e o máximo. Aí, na pós-venda, que seria as revisões do veículo, né? São revisões que são bem caras. A gente tem o faturamento também, comparado com o trimestre anterior, para a gente ter a base do percentual que está crescendo ou caindo, e a satisfação do cliente, para a gente saber se lá no futuro a gente vai ter um problema em estar diminuindo a satisfação do cliente e diminuir a quantidade de carros novos que vão ser vendidos, né? Então, basicamente, a gente usou esses indicadores para ter uma ideia da venda e do pós-venda. A satisfação é pesquisa? Por pesquisa, por telefonema, né? Aham. O interessante de acompanhar a satisfação do cliente, porque a revisão você leva por mais tempo, né? Então, você consegue identificar a satisfação do cliente por 3, 4, 5, 6 meses, o tempo que você vai ficar fazendo a revisão do carro. Sim. Então, você consegue avaliar se com o tempo ele vai tendo alguma certa insatisfação. E o faturamento é bem alto, né? Geralmente, o faturamento de pós-venda é bem alto na parte da revisão. Chega, às vezes, 50% do faturamento total da concessionária. Então, é interessante. Eu ia perguntar exatamente isso. Você trabalha em concessionária? Eu já trabalhei, já. Eu ia perguntar, você falou, eu ia perguntar exatamente isso. Qual que é a porcentagem? Então, chega até 50% da... Chega muito alto. Então, eles enfiam a faca mesmo. A intenção é realmente tirar o máximo do cliente ali naquele tempo, né? Só que aí você tem que tomar cuidado com a satisfação. Às vezes você tem muito problema com satisfação. E lá na frente a pessoa nunca mais compra o carro por raiva, né? Acontece. Até vou dar um exemplo.
Eu trabalhava em empresa de fabricação de aço, né? A gente fornecia para empresa de autopeças. Eu não vou Sim. falar o nome da empresa, mas é uma empresa de embreagem. E numa concorrência lá que eles foram, né? Eu trabalhava no desenvolvimento da matéria-prima, eles foram falar com a gente estava discutindo um projeto novo, alguma coisa assim, e era uma montadora, agora não lembro se era Volks, GM, alguma montadora dessas grandes. Daí o diretor lá da empresa de embreagem falou que estavam disputando, né, o fornecimento como peça original, e eles estavam assumindo um custo para conseguir pegar a peça, um custo que ia dar prejuízo. Nossa. Daí, pô, mas por que? Ah, não, a gente quer pegar, a gente vai pegar essa peça de qualquer jeito. A gente botou um preço para dar que dá prejuízo, né? Vai dar prejuízo para a empresa. O custo é maior do que o faturamento. Daí, né, obviamente, né, pergunta, mas para que você vai fazer isso, né? Qual a vantagem? Ele falou, vantagem daqui, a partir de 2 anos, eu começo a vender no mercado de reposição. E o É, preço da peça original no mercado de reposição é muito grande. E aí eu recupero tudo que eu perdi e ganho mais. depois de um tempo também, a empresa que faz as peças, ela pode vender não só como peça original, ela pode fabricar a peça e também vender avulso, né, com outro nome, com o nome próprio dela. Tem, Sim, pega, usa as mesmas ferramentas, usa tudo igual. Mas é, aí só e a, tira o logo da empresa e pode vender por fora, é verdade. e a grande vantagem que ele falou é ele poder vender a original, porque o preço original é muito mais caro. Sim, com certeza. Legal. O que mais? Tem até uma diferença, tem uma bonificação da própria empresa que é com base na satisfação do cliente. Então, você tem uma bonificação por faturamento do pós-venda e você tem uma bonificação por satisfação. Então, eles conseguem equilibrar, fazer uma balança para controlar a satisfação, porque eles sabem que o preço disso lá na frente é muito alto em relação à venda, né, de carros novos. Então, é bem interessante os indicadores. Legal. É isso aí. Mas foi todo mundo? Não, professor, tem mais um grupo. Desculpa, Raniela, diga lá. O meu grupo é eu, a Larissa, o Diego, a Nayara, a Amanda, o Bruno e a Vitória. Legal. A gente fez de um restaurante fast food de bairro. E os nossos indicadores, a gente pegou o indicador operacional, que é a monitoração desde o atendimento do pedido até a entrega do motoboy, né, na residência. Certo. E aí, com esse indicador, a gente fez algumas contas que a cada 200 pedidos, 2 lanches pode ser extraviado, que aí dá 1% de extravio. Uhum. A gente também pegou o indicador de qualidade, que o indicador de qualidade entra os ingredientes de qualidade, além da montagem minuciosa. E aí, a cada 200 lanches, pode ocorrer erro em 10 lanches, porque quando o cliente efetua o pedido, ele pode adicionar alguns itens ou pedir para retirar. E como o processo é padronizado, pode ocorrer alguns erros em alguns lanches por causa dessa padronização. E como você vai monitorar isso? Como você vai saber quanto que deu erro? Porque o pedido é feito pelo WhatsApp, né? Que o nosso é fast food de bairro. É feito pelo WhatsApp. Então, a gente monitora desde o pedido até a entrega do lanche, para pedir um feedback para o cliente. Então, nesse feedback, o cliente, ele fala se o lanche veio correto ou não. Ah, tá ok. Aí tem o indicador de efetividade, que é a entrega dos pedidos em até 40 minutos. A gente estabeleceu esses 40 minutos analisando a distância máxima, sendo que entregas mais perto pode ser o tempo menor, mas os 40 minutos é o padrão para todos os clientes. Ah, legal, isso é interessante. Ó, a Rani falou, aquele primeiro grupo, que também era entrega, ele monitorou o tempo. E é um outro jeito, você está monitorando a porcentagem de entregas que atenderam uma meta que você tem. Isso, porque dentro dos 40 minutos, todos os clientes vão esperar esse prazo. Se chegar antes
do prazo, o cliente vai ficar satisfeito. E se chegar até os 40 minutos, o cliente também vai ficar satisfeito, porque é o prazo estipulado. Legal. Tá? E tem o indicador de rentabilidade, que a gente fez retirando todos os custos, né? De compra de materiais, de produção, de entrega, o ganho fica na faixa de 60%. Daí, tá. Esse é financeiro, né? Você pega direto o faturamento da empresa, tirando os custos. É lucratividade, né? Falaram aí. Isso. Legal. Daí, gente, ó, 5 minutinhos. A função, só para fechar. Acabou, né? Agora os grupos. A função dos indicadores, gente, então, é a gente ter uma ideia do processo, se está indo, né? Uma visão do andamento, aí, do desempenho do processo. Queremos que o processo esteja adequado para quê? Para a empresa ter bons resultados, para os clientes continuarem comprando com a gente. Basicamente, para a gente garantir que essa empresa vai continuar trabalhando. A gente tem que avaliar continuamente esses indicadores e, principalmente, definir planos de ação caso os indicadores não sejam atingidos. Então, a minha máquina quebrou mais do que devia. Já é o 3º mês que está acontecendo isso. Eu tenho que fazer um plano de ação para indicador, gente, não é o seguinte, ó. Por exemplo, vocês falaram em disponibilidade de equipamento, né? Há quanto tempo a minha máquina está disponível, por exemplo, para produção? Não, acho que ninguém chegou a falar de disponibilidade de equipamento. Esse é um... não, tem um grupo que falou da manutenção. Então, assim, daí minha máquina, eu tenho uma máquina importante que quebrou e ficou 5 dias parado. Minha produção parou durante 5 dias. Daí você tem uma coisa, você vai lá e vai corrigir, consertar esse equipamento e botar ele para funcionar. O que aconteceu? Você resolveu o equipamento. E aí vem um erro, muitas vezes o pessoal faz. Daí que aconteceu, como ficou 5 dias parado, o indicador da manutenção, da disponibilidade do equipamento, ele não atingiu a meta. Então, daí o pessoal tem que definir um plano de ação para esse indicador não errar mais, para esse indicador voltar para os eixos. O que muita gente faz? Qual que é o plano de ação? Consertar a máquina. Eu vou lá e conserto a máquina volta a operar. Isso, gente, isso é a ação corretiva que foi feita no equipamento. Ação de correção feita no equipamento. Agora, para o indicador, eu tenho que pensar o seguinte: o que aconteceu que a gente não previu que isso podia acontecer, que o meu sistema de análise preventiva da manutenção não viu, análise preditiva da manutenção não percebeu que esse equipamento ia quebrar. Então, a avaliação do indicador é mais ampla do que só ir lá e máquina quebrou, conserta a máquina. As vendas esse mês foram ruins, o que eu vou fazer? Mês que vem eu vou vender mais. Isso não é um plano de ação. Plano de ação eu vou fazer que tipo de ação eu vou tomar, que tipo de controle vai ser feito para melhorar as vendas, se eu vou fazer um plano de ação para reduzir o custo da empresa para resultar em maiores vendas. Então, é um negócio mais estratégico quando a gente pensa em indicador de processo, do processo da empresa. Não é só ir lá e vende pouco para vender mais, tudo bem. A gente tem que analisar isso estrategicamente e criar ações, planos de ação para evitar que isso aconteça novamente. Não é só corrigir o que já foi. Mas acho que deu para dar uma ideia boa, né? A gente teve vários exemplos aí de indicadores. Alguma pergunta, pessoal? Foi interessante? O que vocês acharam? Eu acho que fazer esses exercícios ajuda a entender melhor o conceito. Achei que foi legal. Legal. Então, gente,
Fala. Na ISO, ela mostra alguns indicadores ou não? A ISO? Não. Ela fala algumas coisas, ela fala. Por exemplo, a gente viu lá que você tem que medir a satisfação de cliente. Então ela tem que. Obrigatoriamente você tem que mostrar que está medindo satisfação de cliente, que é uma coisa que não é tão simples assim. Como vai ser medido? Ela não fala, mas isso você tem que mostrar que faz. Ela pede. Tem alguma coisa. Tem alguma coisinha? Não, na automotiva. Tem a norma IATF 16946, que exige uma coisa a mais que a ISO. A ISO vai falar dessa parte de satisfação de cliente, ela vai falar de melhoria contínua, então você tem que mostrar que está melhorando, mas ela não fala exatamente quais são os indicadores que você tem que melhorar. Agora, a norma automotiva, não lembro que número que eu falei, mas é 16949. A norma automotiva, ela exige, por exemplo, até estatisticamente. Você tem lá o CPK do produto. Você tem que fazer regularmente a avaliação da. Né, CPK tem a ver com estatística, né? O quão. Não, é CEP. Você tem que melhorar o desempenho no CEP. Você tem que provar que está melhorando o desempenho no CEP, nesse nível. Isso é automotiva. A ISO 9000 não vai definir exatamente o indicador. Tem satisfação cliente que ela fala que você tem que fazer. Você tem que monitorar. Mas não exige o jeito, não fala que jeito tem que ser feito. E a parte de CEP a gente vê em qualidade mesmo? Nas aulas de qualidade? CEP a gente vai ver um pouco, né, nesse curso, a gente vai falar sobre isso também. Mas daí você tem um curso de metrologia que também vê. Tem, pelo menos esses 2 cursos, a gente vai tratar disso. Beleza. Tá bom? Pessoal, vamos pro feriado? Bora, professor. Nossa, vamos. Bora, gente. Tem, ó, não esqueçam aí, tem o link no chat aí para vocês marcarem a presença. E juízo. E aproveitem, descansem e até semana que vem. Até. Valeu, professor. Fechou, professor. Obrigadão, hein? Boa Falou. noite. Professor. Obrigado pela presença, paciência e companhia. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Tchau, gente. Bom feriado. Boa noite, Igor. Parar de gravar.